Adoraremos. Bendito Tu és, Senhor. Tu és bondoso, majestoso, majestade santa. Tu és, Senhor, o nosso Rei. Nosso Rei, Pai. Te amamos, Senhor. Na beleza da Tua santidade. Te adoramos, meu Rei, na beleza da Tua santidade. Nós te exaltamos, meu Rei, grande Rei, Remanaio Naraye, Remanasianyom Ramamamananaye, Remanasianyom Ramamamananaye, Ramasuramaye, Remamayo Naraye. Oh, bondoso Deus, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Em todo tempo, o Senhor é bom. A Tua bondade e a Tua misericórdia nos segue todos os dias. Oh, obrigado, meu Rei, por esta manhã, por esta palavra, Senhor, que nos encharca, nos deixa molhados, Pai, da Tua presença. A Tua presença, a Tua presença me reveste de forças. No esconderijo, onde Você pode ficar posso de pé? descansar. Aleluia. Oh, aleluia. Meu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar. Não temerei, Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A Tua presença, a Tua presença me reveste de força, me levanta a poder. Aleluia. Eu me alegro porque vivo na Tua presença. A Tua presença. A Tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resiste ao Teu poder, que habita em mim. Tua presença. Opera em mim, A Tua presença habita em mim. que se move em mim. Se move em mim. A Tua presença. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. a Tua Oh, Espírito Santo. presença, Se moves como queres nesse a lugar. Tua presença A Tua presença, Senhor, faz toda a diferença. me reveste de força, me levanta a poder. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na Tua presença. Aleluia. A Tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há
teu poder que habita em mim. Tua presença, Senhor. Opera A em tua presença, Senhor. que se move. Tua presença, Senhor. Senhor Oh, a tua presença. É a tua presença. onde tua presença é melhor do que A mil tua dias presença. em outro lugar. A tua presença, Onde Senhor. tua presença Vale mais do que qualquer coisa. dias em outro lugar. Oh, a tua presença, Senhor. Tua presença é melhor do que 1000 dias em outro lugar. A tua presença. Onde tua presença é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Oh, a tua Onde tua presença é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Onde tua presença é melhor do que A tua presença. onde tua presença é melhor Aleluia. dias em outro lugar. Onde tua presença é melhor do que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu rei. tua presença. Obrigado, meu rei. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Eu e a Emanuela não combinamos, mas ela tocou aqui em alguns pontos que eu vou falar nessa manhã, né? O tema dessa conferência é mantendo as chamas acesas. Fogo. Chamas está relacionado com fogo, não é? Então, eu preparei um esboço aqui. E ela falou ali sobre sacerdote, sobre holocaustos, né? E a gente vai por essa linha hoje, pela manhã. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Levítico, capítulo 6. Aleluia. Levítico, capítulo 6, verso 8. Aleluia. Que fala assim: O Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá acrescentar mais lenha ao fogo. Arrumará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo.
nunca deverá se apagar. Sacerdote, a Bíblia fala que os únicos que podiam entrar no santuário, no Santo dos Santos, eram os sacerdotes, para oferecer aquelas ofertas, sacrifício vivo no altar, que eram os pecados de Israel. Haviam pecados, os quais essas pessoas, para poder ter os seus pecados perdoados, levavam um sacrifício, um corvilho, um novilho, até o sacerdote, e aquele sacerdote limpava aquele novilho para oferecer a Deus, como sacrifício, como perdão dos seus pecados. Era assim que funcionava. Eu vou ler aqui sobre mais ou menos o que é um holocausto. Vou fazer um resumo, fiz um resumo aqui. O holocausto servia para salvar as pessoas do pecado. O sacrifício de animais não podia pagar completamente o pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, ele se fez o sacrifício perfeito e definitivo. Naquela época, para que as pessoas fossem perdoados dos seus pecados, daquilo que eles tinham cometido, era necessário eles levarem um novilho, algo em sacrifício para aquele sacerdote oferecer no altar. As vestes de linho branco era a santidade. Linho branco, às vezes as pessoas chegam para mim, Alda, o que significa sonhar com linho branco? Eu digo, santidade. Todas as vezes que você tiver algo da parte de Deus, uma revelação, algo, vá para as profundezas. A Bíblia ela é recheada de revelações, de instruções para nossas vidas. Então aquele sacerdote, ele tinha que estar com as suas roupas, com linhos limpos, purificados. Cinzas, o que é que significa cinzas na Bíblia? Pecado. Então era necessário tirar as cinzas. Se você for fazer uma fogueira e aquelas cinzas estiver lá, vai atrapalhar da fogueira pegar o fogo, Aquela fogueira pegar fogo. É impossível, mas é necessário remover, colocar mais lenha ali para aquela fogueira ela pegar fogo, ela ter fogo. Estou só dando as pinceladas para a gente chegar onde Deus quer nessa manhã. Então aqui o sacerdote, ele tinha que oferecer os sacrifícios, para perdão dos nossos pecados. Aí eu coloquei algumas coisas aqui que fala, fogo simboliza a presença de Deus. Todas as vezes que a gente vê fogo na Bíblia, a gente vai ver que está relacionado com a presença de Deus. Eu não vou me precipitar, não, tem muitas coisas aqui para a gente debulhar, degustar nessa manhã, mas a gente vai passo a passo. Foi em uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel, no frio do deserto, Vamos lá para Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Aleluia. Capítulo 13, verso 21. Que fala o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Numa velha aliança havia essa manifestação do fogo, vamos dizer assim, esse manter acesa a presença de Deus. Porque todas as vezes que a presença de Deus se manifestava, naquela época, era simbolismo como fogo, como a presença de Deus estava naquele lugar. E eu me lembro uma certa vez quando Carol, a filha de Penha, disse aqui assim: chapa quente não pousa mosca.
E realmente, amados, quando a gente está fervorosos no Espírito, quando a gente está fogueado no Espírito, é impossível o problema encostar em nós. Porque mesmo que ele encoste, ele tem que sair, ele tem que evaporar, ele tem que bater em retirada. Porque as chamas estão acesas por dentro de nós. E o que é manter? A gente viu aqui, né, em Levítico, quando Deus falou com Moisés e disse, olha, Moisés, acredito que foi. Olha, não, Moisés foi aqui, né? O Senhor foi adiante dele, quando Deus falou. Vamos lá para Levítico de novo, para a gente embasar bem direitinho essa passagem. É a Moisés. Glória a Deus que eu estou... né? Deus quando falou com Moisés e disse a Moisés o seguinte... As instruções que Deus deu a ele. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois do sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de debaixo. Veja que aqui diz, olha, tem que manter esse fogo aceso. Deixa ele manter-se aceso. Da mesma forma, somos nós. Quem são os sacerdotes? Quem aqui é sacerdote do Senhor? Somos sacerdócio. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio do Senhor, povo eleito, nação santa, embaixadores do reino de Deus. Essa casa, esse templo hoje, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos os carregadores da presença de Deus. E quando nós mantemos esse fogo aceso dentro dessa casa, amados, é impossível as coisas permanecerem do mesmo jeito ao nosso redor. Eu não digo nem nós, mas ao nosso redor. Mantenha as chamas acesas. Independente de como esteja. Nós passamos por uma pandemia, praticamente um ano sem a gente ter cultos presencial, mas o departamento de oração não parou. Nós não paramos, amados. A gente recebia constantemente pedido de oração. E todas as orações, para a glória de Deus, a gente ouvia os resultados chegando até nós. Gratidão, pessoas pedindo, olha, Alda, muito obrigado. Grupo de oração, muito obrigado. E a gente fazia lá em casa, a gente se reunia em lugares, mas nós não paramos. Por que a gente fazia isso? Para mantermos as chamas acesas. Manter, amados, a nossa vida acesa, como foi aqui, a vela. A gente tem que mantermos acesos. Quando aquelas cinzas, aqui fala, remove, tira essas cinzas, são pecados, coisinhas que vêm para tentar nos parar. Sabe que se você passar eu dou só uma semana, se você passar sem ler Bíblia, nem orar, como você vai esfriar? Você vai esfriando. Fique perto de pessoas que não têm comunhão com Deus. Fique perto de pessoas que não têm a mesma fé que você tem. E nem leia a Bíblia e nem tenha comunhão com Deus. Apaga, amados. Por mais que nós sejamos pregadores, pastores, ministros, por mais que nós tenhamos uma caminhada longa com Deus, a presença de Deus, amados, é primordial nas nossas vidas. Irmã, eu trabalho o dia inteiro. No seu trabalho, amados, tenha comunhão com Deus. Eu ando muitas vezes para todos os lugares que eu vou. Muitas das vezes eu ando só. Mas em nenhum momento eu paro de orar. Eu estou dentro do meu carro e por uma parte essa máscara coopera, né? A gente fica nos lugares, numa fila de banco, numa fila do supermercado e ali. Romba sobrinha mamamachei, rema na calaba. A sua vez chega e você nem percebe. Porque você está com a comunhão com Deus. Mantendo-se aceso por dentro. É perceptível você ver uma pessoa que está andando no natural. É impossível você não ver. Você consegue perceber, porque uma pessoa natural, ela só fala as coisas carnais. Ela só fala da vida dos outros. Ela só fala as coisas, os noticiários, novela, jornal. Porque é o que eu me alimento.
com que eu me alimento é o que eu vou produzir. O que é que eu estou produzindo? Aleluia. Foi com fogo que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que Elias destruiu seus inimigos que queriam matar. É na presença. Quantas vezes eu não já entrei no meu quarto guerreando com Satanás? A minha luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes que estão na região celestiais. Eu ganhei um livro do pastor Emerson, Armados para o Combate. E eu estou só botando para dentro. Na hora certa ele faz BUM! Ele estoura. E ele disse: irmão, eu achei a sua cara. Oi, pastor. Muito bom, amados. Vamos nos manter dessa forma. Esse livro de Rick Renner, ele é riquíssimo. Ele fala sobre as armaduras, do capacete, da couraça da justiça. Que nós venhamos nos enriquecermos. Agora eu vou te dizer uma coisa: eu posso ter uma biblioteca na minha casa. Se eu não pôr em prática tudo aquilo que eu estou lendo, botando para dentro, nada acontece. É necessário você ler. Foi falado aqui sobre organização. Nesse livro também fala sobre organização. Nós tivemos aqui ministrações sobre o nosso seminário, né? Sobre organização. É necessário a gente ter uma vida organizada. Sabe que a organização das nossas vidas começa conosco mesmo? Como é que eu vou ser organizada na casa do Senhor se na minha casa não é? Eu me lembro, a gente teve uma matéria, né, na época que eu fiz o Rema, com o apóstolo Bandi, e ele falando sobre, quer conhecer, irmão, uma pessoa organizada, abra o guarda-roupa dela. Veja lá como é que tá as roupas. Eu tive esse privilégio de ter aula com o apóstolo Bandi. Veja como é que é o guarda-roupa dessa pessoa. Veja como é a casa dessa pessoa. Como você faz na sua casa? Eu estou aqui hoje ministrando, mas minha casa está em ordem. Houve todo esse trabalho, mas a minha casa deve estar em ordem. Porque tudo começa na minha casa. A minha casa, amados, é a extensão daqui. A forma com que eu tenho a minha vida organizada em dívidas. Se eu compro demais, faz aquela bola de neve, sem ter como pagar, eu estou sendo desorganizada. Eu tenho que ter ordem na minha vida em todos os âmbitos. Na área que eu tiver, né, eu tiver alguma deficiência em áreas na minha vida, eu tenho que organizar. E a gente está aqui na igreja justamente para isso. Para nos expormos às direções, às instruções, aos ensinamentos. Nós lemos livros para nos ensinar mais. Deus não descarta ninguém. Deus não vai descartar ninguém. Deus vai sempre estar me ensinando, te ensinando. Sempre Ele vai estar te dando sinalizações. Ele sempre vai estar apontando, olha, o caminho é esse. E Deus vai usar aquelas pessoas preparadas para nos ensinar. Amém? Organização tem que começar primeiro por dentro de nós. Não faça como foi dito nessa manhã. Não faça as coisas de todo jeito. Tem que ser de todo jeito. Não, não é de todo jeito. É com ordem e decência. É com excelência. Da forma que você faz na sua casa, você vai fazer em todos os lugares. Se na minha casa eu não for organizada, as coisas do reino de Deus vai ser do mesmo jeito. Por isso que você e eu temos que estar organizados. Como é que eu estou? Saí hoje pela manhã, como eu deixei a minha casa? Como eu deixei os meus? Eu não posso deixar as coisas para lá e querer cuidar de cá. Você nunca vai conseguir fazer. Por mais que você tente, um dia, mais cedo ou mais tarde, todos vão ver como é a minha e a tua conduta. Porque a forma que eu sou em casa, se eu sou organizada em casa, se eu sou organizada com a minha vida, meu tempo com Deus, um tempo devocional com Deus, aonde eu chegar eu vou ser.
Mas, irmã, tem pessoas que na igreja é de um jeito, lá fora é de outro. Não é por muito tempo. Ninguém consegue manter duas aparências por muito tempo. Ninguém, é impossível uma pessoa conseguir manter duas aparências por muito tempo. Amém. Aleluia. A oração, amados, é um lugar sagrado por Deus. Todas as igrejas têm a casa de máquina. Eu aprendi isso com o pastor Isaías. A casa de máquina. A Universal, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Congregacional. E por que muitas vezes a gente diz oração é para todo mundo, não precisa ser especificamente para um grupo, não. Eu concordo e é verdade. Oração é para todos, a gente tem que manter essas chamas acesas. Manter a nossa vida acesa na presença de Deus. Mas existe um povo específico na oração, num departamento, um grupo. E não, assim como tem o de jovens, assim como tem os conselheiros, o diaconato, tem a oração. Nós não estamos aqui nas quartas-feiras em vão. Eu acredito que sejam uns 13 anos que nós estamos na oração. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Mas nós nos mantemos perseverantes. Nós estamos mantendo a nossa postura, o nosso compromisso. Porque vai ser dito aqui, quem vir para esse evento que vai ter agora sábado, dos intocáveis, é para os compromissados. Aleluia. Mas eu não, irmã Alda, eu não gosto porque, olha, às vezes é uma lixa. Mas sabe que a Bíblia diz que o irmão afia outro. Geralmente eu digo que eu sou um ferro. Eu sei que eu estou sempre amolando alguém. E eu também sou amolada também por alguém. Mas quando eu estou sendo amolada por pessoas, eu digo, Senhor, eu preciso. Como eu preciso de ser polida. Aleluia. Se eu não quiser, amado, ser amolada, polida por ninguém, jamais eu vou cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Todo plano de Deus nas nossas vidas, ou toda promessa de Deus, requer processos. Eu vou ter que passar por aquele processo para cumprir ou executar o plano de Deus aqui na terra. Tudo tem o seu tempo. E se eu querer, se eu quiser, amados, pular etapas na minha vida, eu vou até conseguir. Mas depois eu vou ter que voltar. Eu estou aqui no púlpito pregando. Mas se por acaso eu quebrar etapas na minha vida, eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer, voltar para onde eu estava, ser tratada por Deus para depois eu voltar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Nunca queira chegar em lugar nenhum queimando etapas. Porque tudo tem o tempo determinado por Deus. Às vezes a gente se precipita em chegar num lugar tão rápido que até a gente consegue. Porque a gente está ali colocando força. E eu cheguei onde eu quero, onde Deus tem para a minha vida, mas não era o tempo. Aí não tem estrutura para se manter naquele lugar. O que vai acontecer? Volta. Aí vai ter que subir de novo os degraus para chegar até onde Deus quer. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. De degrau em degrau. De glória em glória. No tempo certo, você vai estar lá. Quando você estiver lá, naquele lugar que Deus preparou para você, Deus vai ter outro à vista. Uma nova paisagem.
Aleluia. Deus nunca vai ser limitado por ninguém. Cheguei aqui, Senhor. Está tudo bem, já cumpri o teu plano, eu estou fazendo tudo que o Senhor quer. Ele diz: ei, olhe para a vista. Há uma nova paisagem preparada para você. Nesse lugar que você está sendo preparada. E às vezes são pressões que se levantam contra a minha vida, contra a tua vida. São pressões, porque o diabo, ele é astuto e ele vai querer nos deixar desnorteados. Mas não perca a vista. Continue a vista. Como é que vai ser, Senhor? Deus não tem esse vocabulário, amados. Nenhuma conferência que nós fizemos até hoje, nunca nenhuma ouviu da minha boca. Como é que vai ser? A gente pode não ter R$1 no bolso, mas nenhuma nunca ouviu. Como vai ser? Ninguém. Tá elas aí, tudo de testemunha, e as pessoas também que já fizeram parte da oração. Nunca limite Deus, porque Deus não é limitado por ninguém. Como vai ser? A pandemia, a falta para quem, amados? Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. O nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Não seca a fonte de Deus. Ele sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Quando você pensar que não tem nada, Ele diz: eu tenho mais. Eu tenho mais. Qual é a sua falta? Eu tenho mais. Aleluia. Eu estava com uns funcionários lá na minha casa fazendo um serviço. E estava tendo muitas coisas, né? Se sumindo muitas coisas. E eu disse: nada disso vai tirar a minha paz. Porque se estão levando, é porque não tem um caráter adequado com o de Deus, mas eu tenho. E Deus vai repor. Satanás pode ter roubado alguma coisa na minha vida e na tua vida, mas Deus vai restituir muito mais. E essas pessoas eu digo: nada vai roubar a minha paz, porque Deus tem muito mais para me dar. E era só chegando. E essas pessoas que estavam levando, sem paz, mas eu estava com paz. E o tempo todo o Senhor disse: mantenha a paz, calma, paciência. Eu fui tão treinada, amados, nesse tempo na minha casa, no serviço. Como Deus usa estratégias, coisas que acontecem nas nossas vidas cotidianas para nos treinar a paciência. E se foi uma coisa que minha irmã me disse: mantenha a paciência, que no final você vai ver a nova paisagem. E todas as vezes que algo acontecia que eu queria perder a paciência, eu me lembrava da palavra que ela tinha me dito: mantenha a paciência, que no final você vai ver a nova paisagem. É o segredo do sucesso. Paciência. Confiar. Aguardar. Que Deus sempre vai estar se manifestando como Ele é na minha e na tua vida. Aleluia. Aqui em Atos capítulo 2, fala também dos discípulos quando eles foram batizados no Espírito. Aleluia. Oh, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, que diz o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante às chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Tem outra passagem que eu queria lá, porque está fervendo aqui no meu coração para falar. Lucas capítulo 24, que fala sobre aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Aleluia. Capítulo 24, verso 32. Aleluia, Pai. Verso 32, que fala o seguinte: disseram um ao outro, aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús, que estavam ouvindo o tempo todo Jesus falar com eles. E eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicavam as Escrituras? Não ardia no nosso coração quando a gente escutava, quando aquele homem falava e a gente escutava as Escrituras. Eu não sei você, mas quando Deus está usando qualquer pessoa aqui, debaixo de uma unção, debaixo da presença de Deus, da unção, meu coração ferve, meu corpo treme, sabe? Minha vontade é me prostrar na presença do Senhor. Se eu estiver em casa e algo eu escutar, alguma ministração eu escutar, às vezes o pastor Isaías está ministrando as lives pela manhã, no café da manhã, e ele começa a ministrar ali, meu Deus do céu. Às vezes eu coloco, né, quando eu coloco, meu Deus. A presença de Deus, mas não tem lugar. A presença de Deus está dentro de nós. Nós somos o santuário, nós somos o templo. E nós temos que deixar essas chamas arderem dentro de nós. Nós não podemos deixar apagar. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e é como ela falou, tá nem aí. Eu não sei, amados, como a gente consegue nos mantermos desse jeito. Se tem pessoas no nosso meio, na nossa igreja, que não tá com essas chamas acesas, amados, é tempo de nós deixarmos essas chamas acender mais. A gente tem que entender que não só é o serviço. O servir é maravilhoso, é bíblico, mas é o dono do serviço. A Bíblia fala sobre buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Busque em primeiro lugar. Vou para a igreja agora e faço. Aí eu faço uma oração bem rápida. Isso não é consideração. Se você chegar na presença de alguém, aquela pessoa, sim, está pronto, está tudo bem, é isso aí, pronto, sai. Aí sai. Como é que você se sente? Na presença é necessário atenção. A Bíblia fala que quando nós estamos orando, né, se não me falha a memória, é lá em 1 João, que quando nós estamos fazendo as nossas orações, Deus inclina os seus ouvidos e presta atenção. Ele presta atenção nas minhas e nas tuas orações. Ele para quando eu e você nos colocamos na presença dele, e ele para assim, filha. O que queres que eu te faça? Aí às vezes a gente para e muitas vezes a gente não tem nem palavras, mas a Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. Às vezes a gente não sabe nem como pedir. Eu não sou de pedir, nem a Deus, nem a ninguém. Eu não sou muito de pedir, porque eu sou envergonhada. Eu estava falando para a Ana. Eu não sou muito de pedir. Às vezes eu estou precisando das coisas, mas eu não peço a ninguém. Mas dentro do meu quarto,
vezes vou caminhando nos lugares e eu digo: Deus, Tu és o dono da minha vida. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me conduz. E eu começo a falar essas palavras, mas eu sou grata a Ti, Senhor, porque Você é tudo na minha vida. Às vezes as pessoas olham para nós: rapaz, não trabalha no secular, né? Mas eu tenho muitas tarefas. Sabe com quem? Com pessoas. São muitas pessoas que precisam do dom, da ajuda, da habilidade. E como eu tenho um dia corrido, porque um me chama para ir para um canto, outro me chama para ir para outro, minha mãe, meus filhos, um e outro, e eu estou sempre ali, disponível para servir ao meu próximo, independente de ser irmão da igreja ou não. A disponibilidade. E muitas vezes a gente olha para o nosso... Eu tenho um automóvel e ele precisa do combustível. Não falta, é meio tanque. Quando ele vai secando, eu digo a Deus, eu digo: Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de andar com meio. Não era nem para ser meio. Uma vez eu ouvi uma ministração de pastor João. Ele diz: muitas vezes a gente anda com carro na reserva. Aí às vezes a gente bota R$20, R$30. Aí desce de novo. Por que não enche? Porque não mantém o tanque cheio. Aí quando você tiver com R$20, R$30, você vai completa. Vá completando, que ele vai estar sempre cheio. Não é diferente na minha vida nem na tua vida. Mantenha a tua vida cheia da presença. Eu aprendi algo com o apóstolo Sérgio também. Eu chegava nos cultos, era lá ainda. E sempre, porque quando Deus me chamou, falou comigo, Ele disse: eu quero você servindo no meu reino, para mim. Por 3 vezes eu tentando desviar para outros lugares, e Deus disse: eu não quero você trabalhando no secular para ninguém, mas eu quero você trabalhando para mim. Sim, Senhor. E eu me lembro, e quando Deus chama, Deus convoca, Deus prepara, mas eu tenho que ter o tempo. Sabe que para que você seja um ministro da palavra, que você esteja sempre ministrando nos lugares, você tem que estar sempre abastecido. Todos os dias você tem que ter comunhão com Deus para você, e no momento oportuno você está pronto. Paulo, ele fala algo tremendo sobre a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O que é pregar a palavra a tempo e fora de tempo? Você tem que estar sempre abastecido. Pastor Isaías convocou: vem aqui ministrar, vem aqui dar uma... Faltou um ministro, fulano, venha. Você já tem a palavra. Está dentro. Abastecido, abastecida. Vamos orar, fulano, hoje. Eita, o que é que eu vou orar? Está dentro. Você está dentro, você está mantendo as chamas acesas. Eu tremia nas bases. Meu Deus do céu. Tremia porque a gente tem que, né? A gente não tem que, eu estou pronto, não. A gente tem que ter o temor. Mas, meu Deus, não me deixe subir, não me deixe em lugar nenhum se a tua presença não for. Então isso é treinamento. A gente está sempre sendo treinados. Mas a gente deve deixar sempre o nosso combustível até o topo. Pronto. Amém? Meu tempo acabou. E eu quero convocar vocês, né? Você que faz parte do Verbo. Estou agora, né, convocando. Nós temos um departamento de oração que estamos aqui orando uns pelos outros, orando pela igreja,
né, sustentando, existem colunas. Teve uma ministração de uma pessoa aqui e eu comecei a orar ali no meu canto. Deus me deu uma visão. E eu fiquei ali quietinha, orando. E cheguei em casa, aquilo continuou. E eu fiquei lá no meu quarto, glória a Deus que e a gente não tem quem nos atrapalhe. E eu entrei para o meu quarto e comecei a conversar com Deus em relação àquela visão. E quando foi pela madrugada, Deus me deu outra visão, outra revelação, uma revelação, né? Não foi mais visão, foi uma revelação. E Deus me mostrou algo em relação a essa igreja. E aquela porta estava aberta, o som ainda não tinha chegado. E o pastor colocava uma pessoa para ministrar aqui. E essa pessoa dizia: eu queria chamar os meus convidados para entrar. E por aquela porta ali entravam muitos touros. Era uma fila de touros. Mas também nessa igreja havia, pastor, colunas daquela no meio. Havia colunas. E eu ficava escorada naquela coluna. Às vezes tem pessoas que nos acham estranha. Rapaz, fulano é estranho. Não, não é estranho. Muitas vezes a gente está tão conectado, tão ligado no céu. Deus está, né, transmitindo algo para nós que não é necessário a gente estar repassando para ninguém. E eu estava escorada nessa coluna e comecei a destruir toda a fortaleza do diabo nesse lugar. No dia seguinte o som chegou e eu entendi que o diabo estava querendo atrapalhar ou impedir o agir de Deus nesse lugar. A gente sabe que touro significa perseguição. E eu comecei a orar. E Deus o tempo todo me mostrando coluna. Não desconsidere as colunas que Deus levantou dentro dessa igreja. Eu sou muito grata, pastor Isaías, à vida do Senhor, por ter um pastor como o Senhor. E a sabedoria que Deus dá ao Senhor é uma sabedoria tão notória que faz com que atraia pessoas para esse lugar ou mantenha pessoas nesse lugar. Porque o diabo, ele age na mente, como foi falado, muito na mente das pessoas para abandonar o barco. Mas por causa da unção que há na vida do Senhor, por causa da sabedoria que há na vida do Senhor, a presença de Jesus atrai multidão. É essa chama acesa na vida do Senhor que não torna peso. Muitas vezes eu sei que não é fácil lidar com pessoas, mas essa unção tremenda que há na vida do Senhor é que faz manter a vida do Senhor firme e multidões vir para esse lugar. A simplicidade, Ana, porque muitas vezes o diabo já bombardeou na minha mente: saia, saia. Eu digo: Satanás, eu te repreendo. Porque aqui foi onde Deus me implantou. E quantas pessoas não são bombardeadas? Algumas não estão com vida com oração. Não estão mantendo as suas vidas como chamas acesas. E saem sem direção por causa dos pensamentos diabólicos. E quando chega lá na frente, perde tanta coisa que Deus tinha para aquela pessoa. Porque deixaram ser levadas pelo que estavam vendo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês dois. Porque eu estou debaixo de uma cobertura divina e de vocês dois. Não tem seta do inferno que consiga atingir a minha vida nesse lugar. Eu só saio desse lugar e eu digo para o inferno com todos os seus demônios, ouvir: eu só saio desse lugar no tempo determinado por Deus. Eu digo para o inferno ouvir, eu digo na minha casa, eu digo em todos os lugares.
Porque eu não tenho direção. E eu não faço nada sem direção. Sabe por quê? Porque tem chamas acesas dentro do meu coração. Mantenha essas chamas acesas. Você nunca vai perder uma direção divina. Você nunca vai fazer nada fora da vontade de Deus, se você manter a sua vida na palavra, na presença, na direção. Aleluia. Nunca saia da posição ou do lugar que Deus te plantou, Alusca, sem direção. Deus quer nos fazer explodir como uma bomba. Esse livro do Rick Renner fala sobre isso. Que dentro de nós é construído como um dinamite. O dinamite é um poder que explode. A Bíblia fala, quando Paulo fala sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma força de poder por dentro de nós. Há uma força de poder por dentro de nós. Essa força, amados, não tem nada que consiga nos abalar. Aleluia! Eu fui convidada para dar uma palestra em um colégio, diante de muitas pedagogas lá. Para mim foi uma honra. Eu levei a Manuela. E Deus começou a falar com aquele povo algo inspirador. Quando alguém tentar puxar o seu tapete, o maior vai estar com você lá. Fraco, né? O nosso maior. Tente puxar um tapete ou alguma coisa, colocar bem muita força. Você até pode balançar ele, mas quem vai cair é quem está puxando. A inspiração que veio na hora. Às vezes não tem pessoas, eu vou puxar o tapete dessa pessoa. Essa pessoa não vai chegar lá. Ei, quem está conosco é maior do que o que está tentando puxar. Maior que está por dentro de nós. Não consegue, por isso que a Bíblia diz: sejam firmes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma força por dentro de nós que ninguém consegue nos derrubar. Ninguém consegue te abalar. Ninguém consegue, até pode conseguir te balançar. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que estão plantados, como é que fala? Dos montes. O poder. Essa máscara. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles permanecem fortes, firmes. E eu e você só vamos conseguir mantermos essas chamas acesas, mantermos essa força por dentro de nós, se nós estivermos Bíblia, palavra, Bíblia, oração, comunhão com Deus, confiança, prática da palavra. É certo. Se algum momento da sua vida você se sentir que está perdendo, eu vou te dar uma boa nova nessa manhã. Você não é perdedor nem perdedora. Irmã, eu estou tendo prejuízo em algo. Tem algo que eu estou fazendo que está tendo prejuízo. Não se preocupe. Não se preocupe. Há um Deus que sabe como restituir na minha e na tua vida. E quando Ele manda, amados, Ele manda muito mais. Ei, as pessoas vão contemplar a paisagem de Deus na tua vida. Muitos vão olhar para a minha vida e para a tua vida e vão dizer: rapaz, só podia ser Deus. Como isso pôde acontecer? Everton, só podia ter sido Deus. Ei, coloca teu coração na frente de tudo quanto Deus proporcionar para a tua vida. Pastor Isaías estava dando o plano, o projeto desse som, e meu coração ardia.
Porque não era coisa natural, era espiritual. É algo divino. É algo divino, amados. Meu coração ardia naquele momento. Eu digo, Deus, Tu conhece a minha condição, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é poderoso, Deus, para fazer. E pastor Isaías ainda disse, quem quiser pegar, né, é uma oportunidade. Mas também quem não pegar, a gente vai continuar amando vocês. E tudo vai bem. Dentro do meu coração ardia. Eu digo, Deus, eu quero. Eu posso, Senhor. Nunca se veja como não pode, você pode. Eu posso. Às vezes minha mãe diz, você pode, minha filha? Posso. Você pode como? Eu digo, naquele que me fortalece. Ele é Deus para mover o céu, a terra. Se Ele colocou uma visão dentro do coração dele, do pastor Isaías, vai acontecer. Porque Deus é o Deus da provisão. Eu não sei se eu fui a primeira a dar notícia a ele, né? Fui a primeira. Por causa do coração ardendo. E eu falei com uma pessoa e essa pessoa disse, eu quero pagar as 10 parcelas, todinha de uma vez. E eu mandei a mensagem para o pastor e ela foi, pediu Pix, aí a gente, né, resolveu. Amados, não para, pastor, de chegar pessoas. Alda, eu quero ficar com você. Agora pela manhã mesmo, né, Rosângela ali, Alda, eu quero ficar com você. Você está com a aluna? Eu não estou convidando ninguém, amados. Eu convidei essa pessoa e a menina da oração. Mas Deus está movendo o coração das pessoas para se juntar. Porque isso não é do pastor, não é das colunas, é para o Senhor. É para a glória do Senhor. Sabe, quando a gente pega junto, eu vou te dizer uma coisa, não só vem aquele, não vem mais. Porque foi aberto a oportunidade para que a oferta desse som seja dada para nós, foi aberta. A encanação está aberta. Aleluia. Não vai parar de jorrar e não só vai ser esse som não, vai ter mais coisas. Vai vir coisas de carona. Aleluia. Vai vir coisas acrescentadas, porque Deus nunca vai te dar o limite que você determinou para Ele. É mais. O valor, Senhor, é X. Agora eu vou te dizer uma coisa. Tenha fé e declare. Tenha fé e faça projetos mesmo. Eu sou assim também. Eu pego junto mesmo. Se for para fazer uma coisa, minha mãe diz, minha filha, você vai comprar? Vou. Vai fazer e vai pagar como? Eu digo, Deus proverá. Não em responsabilidade, mas fé. Quando menos espera, já terminou. É só colocar os pés nas águas, amados. É só lançar a rede no lugar certo. Jesus, quando chegou para Pedro, disse, Pedro, lança a rede do lado direito. Ele passou a noite inteira botando força. A noite inteira buscando peixe. Ele estava lá o tempo todo. Mas quando chegou ao amanhecer, ele voltou, Jesus estava lá. Não pegaram nem peixe. Pois é, volte e coloque a rede no lugar certo. Lance a rede no lugar certo. Quando você lança a rede no lugar certo, é certo, amados, que vem muitos peixes. Vem muitos peixes, não só vem aquilo que você estava aguardando, não. A Bíblia diz que a rede se rompeu. Tem outra passagem na Bíblia que diz que a rede estava tão firme, porque tinha muitos peixes. Lance no lugar certo. Se Deus te direcionou para investir nesse som, lance a sua rede. Que eu vou te dizer uma coisa, não vai ser só o que você está pensando em dar, não. Teve pessoas que disseram, Aldo, eu só estou podendo dar 50. Eu digo, ótimo. Daqui a pouco elas dizem, não, eu vou dar 100. Aleluia. Lance a tua rede. Porque quem está sendo abençoado não só é a igreja, não, é você. Sou eu, é você que está sendo abençoado com essa semente. Porque toda semente, ela tem um valor.
Amém. A tua semente, ela tem um valor, ela é poderosa para produzir, amados, tantos resultados que você nem tem ideia. Não fique de fora. Vai chegar muitos peixes nesse lugar. Não vai ser só 217 mil, não. Vai sobrar para terminar algo que vocês já estão planejando. Deus é Deus que surpreende aqueles que confiam nele. Aleluia. Pessoas que criticam, elas não saem do lugar. Mas pessoas que pegam junto e dizem: eu estou debaixo dessa visão, provará do poder de Deus. Aleluia. Não fique de fora. Irmã, eu só tenho 10 reais. Dê sua oferta. Irmã, eu só tenho 25. Como uma pessoa chegou para mim: Aldo, eu quero só dar 25. Dê sua oferta. Se essa pessoa não cobrir, Deus vai fazer com que essa semente chegue nas minhas mãos. E eu vou plantar, eu vou honrar o compromisso que eu fiz. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus de providência. Abraão não duvidou no seu coração quando ele subiu com seu filho para oferecer como sacrifício a Deus. O seu filho disse: Senhor, pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá. A fé não precisa ver. Abraão não estava vendo nada ali para substituir o seu filho. Simplesmente ele disse: eu creio. Eu creio, Deus proverá. Deus vai prover, vai ser mais rápido do que o pastor Isaías pensava, do que os pastores dessa igreja pensam. Vai ser muito mais rápido. Deus não se deixa limitar por nada, amados. De forma nenhuma. Seja na tua vida, na sua casa, na sua família. Deus não é limitado. Deus proverá. Deus fará. Então somente confia no Senhor. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência. Jesus não deu a rede a Pedro. Jesus deu a palavra. Aleluia. Qual é a arma ou qual é a ferramenta que você tem nas mãos? Deus proverá, minha amada. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Deus é Deus de surpresas. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigado por esta manhã gloriosa na tua presença, onde nós estamos aqui, Pai, adquirindo, absorvendo como esponjas, Senhor, águas. Estamos aqui como esponjas para absorver a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor provendo na vida de cada irmão meu aqui, cada irmã. Obrigado por cada um de nós, Pai, lançando as redes nos lugares direcionados pelo Senhor. Crendo, Pai, que a tua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente além daquilo que te pedimos ou pensamos. Obrigado, Espírito Santo, por direções nos corações de cada pessoa que aqui se encontra. Essas pessoas sendo reavivadas, direcionadas, não tendo medo de colocar os pés nas águas. Oh, Senhor, muito obrigada por mulheres e homens ousados, intrépidos, Senhor,
para fazer aquilo que o Senhor convocou. Obrigado, Senhor, pelo Senhor promover esse lugar. Favor divino nesse lugar, Pai. Muito obrigado. Aleluia.